Graça e paz, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem na santa e na gloriosa paz do Senhor Jesus. Como eu costumo dizer aqui, Deus é bom e o diabo, essa é que é a verdade. Eu vou aqui trazer uma breve palavra e vou usar 3 textos para isso. Levítico, se você puder abrir a sua Bíblia. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, depois do Êxodo, antes de Números. 12. Depois eu vou ler Lucas 24, 32. E depois Atos 1, 8. Lucas 24, 32 é só uma parte e Atos 1, 8 também só uma parte do versículo. Então não precisa abrir esses outros 2 textos, eu vou fazer aqui a menção deles, só para a gente poder adiantar aqui. Quem achou Levítico 6, 12 e 13, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 32, é quando Jesus está ali caminhando, caminho para Emaús, na verdade. E aí um dos discípulos dizem assim: porventura não ardia em nós o nosso coração? É uma pergunta que eles estão fazendo. E o texto lá de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, parte dele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É quando o povo ele é batizado e a língua é repartida como de fogo. Por que esses 3 textos? Pelo seguinte fato: Deus tem colocado algumas coisas em meu coração em relação à nossa igreja, em relação ao nosso bairro. Deus, eu costumo dizer que Ele não incomoda ninguém. O termo que as pessoas usam, claro, usam porque escutam outras pessoas falando. Ah, porque Deus me incomodou nisso, porque Deus me incomodou naquilo. A verdade é que Deus não incomoda ninguém. Ele fala com as pessoas. A gente usa esse termo de forma coloquial, é óbvio, mas é uma expressão coloquial, ao meu entender, errada. Porque Deus não incomoda ninguém. Então Deus tem colocado algumas coisas no meu coração, como eu estava dizendo, em relação à nossa igreja, em relação ao bairro do Meia. Então o tema da mensagem de hoje, fundamentado nesses 3 textos que eu acabei de citar aqui, é: o Meia clama por fogo do céu. É hora de queimar. É hora de queimar. Quem queimar? Eu e você. É hora de nós queimarmos. Porque quem é que mora no Meia? Levanta assim a mão. No Meia mesmo, no bairro do Meia. Quem que mora? Levanta bem alto para eu poder. 60% que está aqui mora no Meia. O Meia é um bairro cheio de história. O Meia é um bairro cheio de cultura, cheio de movimento. Quem aqui conhece a origem do Meia? Levanta-se a mão bem alto. Quem conhece a origem? Quem aqui sabe, por exemplo, que a região onde é o Meia hoje era uma antiga fazenda de cana-de-açúcar? Quem sabia disso? Olha aí, o pessoal estudou. Quem aqui sabe a quem pertencia essa fazenda de cana-de-açúcar? Levanta-se a mão. Aos jesuítas. Não a família Estrada Meia, como alguns acham. O Meia, quando era uma fazenda de cana-de-açúcar, ela pertencia aos jesuítas.
Só que em 1760, eu fui buscar isso hoje, irmão. Eu não sabia exatamente, né, para poder colocar na igreja como eu vou colocar hoje. Em 1760, houve um conflito entre os jesuítas e a coroa portuguesa. E isso culminou na expulsão deles. Depois disso, a fazenda foi subdividida. E aí foi subdividida no Engenho Novo, parte do Caxambi e parte de São Cristóvão. Olha o tamanho que era o Meia. Isso de repente você não sabia, mas a partir de hoje está sabendo. Por quê? Porque você decidiu vir para a Santa Ceia do Senhor. O interessante é que em 1884, ou seja, mais de 100 anos depois, Dom Pedro II presenteou Augusto Duque Estrada Mayer com parte das terras. Esse que eu acabei de citar, ele era filho do comendador Miguel João Mayer, pelo sobrenome Mayer, né, que é escrito Meyer, sem acento e com Y. Em alguns lugares aqui do Meia tem até lojas escritas dessa exação do nome, e aí vira Meyer. O interessante é que o Meia, a inauguração da estação do Meia, aconteceu em 1889. E foi aí que o bairro começou, né, porque foi um marco, essa fundação. E aí, a partir disso, a partir da inauguração da estação do Meia, o bairro começou a se desenvolver, irmãos. Começou a crescer. Por quê? Porque facilitou o acesso, estimulou a moradia, porque até então não era assim tão habitado como é nos dias de hoje. Estimulou o estabelecimento comercial. E aí no século XX, e eu queria fazer uma pergunta que tem nada a ver com a Bíblia aqui. Quando é que começou o século XX? Quem sabe aqui? Levanta a mão bem alto. Quando começa? Eu acho que vocês faltaram a aula de história, português, tudo aí junto. Quando é que começa? Quando começou o século XX? 1900? Quem acha que é 1900? Levanta a mão. 1900, levanta a mão. 1901. Acertou quem levantou 1901. Então, a partir dos meados do século XX, brincadeiras à parte, houve um crescimento demográfico muito grande. Porque em 1954 foi inaugurado o Imperato, o Cine Imperato. Na época era uma grande sala, né, de cinema, que foi um dos símbolos aqui do Meia, de lazer, de cultura. Em 1963 foi inaugurado o primeiro shopping do Brasil, que é o aqui do Meia. Existem uns paulistanos que dizem que o Iguatemi foi inaugurado primeiro, e é o primeiro shopping do Brasil, mas é óbvio e evidente que o Iguatemi, quando foi lançado em 1966, era bem maior do que o shopping do Meia, mas o shopping do Meia foi o primeiro shopping do Brasil, um dos primeiros shoppings, irmãos, é que tudo isso faz parte da história desse bairro. Todos esses acontecimentos, todos os desenvolvimentos, tudo que vem acontecendo, todo o crescimento. Hoje, o Meia é um bairro de classe média da zona norte do Rio. E é um dos melhores bairros de classe média aqui da zona norte. Por quê? Porque tem um comércio forte, tem serviços, né, tem centros educacionais, tem transportes para todos os lugares, possui uma movimentação muito grande em relação aos outros bairros e tem como característica a Dias da Cruz para isso. Ali no centro, quem costuma andar ali sabe do que eu estou falando. Tem agora, né, o Centro Cultural João Nogueira, que é um antigo Imperato. Eu nem sabia disso, mas o nome mudou, não é mais Imperato. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque é bem verdade que aqui no nosso bairro, aqui no bairro do Meia, passa gente de todo tipo. Por conta do comércio, do desenvolvimento, de tudo que eu acabei de falar aqui,
né? Por causa do comércio bombando e tudo mais, no bairro do Meia passa muita gente, muitas pessoas. Tem muita igreja no bairro do Meia. Não tem só a Advec aqui no Meia, tem outras igrejas aqui no Meia. Só que também tem muitos corações frios na fé. E é isso aqui que Deus tem falado comigo. Assim como o desenvolvimento aconteceu no bairro do Meia, assim como a população do Meia é grande, assim também muitos corações estão frios na fé. A verdade, irmãos, muitas vezes dói, mas ela vem para nos ajudar, para nos abrir os olhos. A verdade é que muita gente está só no modo sobrevivência espiritual. E por incrível que pareça, algumas pessoas aqui dentro da nossa igreja estão nesse modo, sobrevivência espiritual. Pessoas que até vão para a igreja, mas não sentem absolutamente nada. Ora, mas não pega fogo. Canta, mas parece não passar do teto o seu louvor. E hoje, o Espírito Santo está dizendo bem claro, no meu coração, o Espírito Santo está dizendo bem claro para você hoje aqui nessa noite, chega de sobreviver, é hora de você voltar a queimar. É hora de você começar a sentir esse fogo do Espírito Santo arder dentro de você. O fogo arderá continuamente e não se apagará dentro de você. Sabe por que eu estou falando isso aqui nessa introdução? Porque Deus não quer uma igreja que só marque presença nos cultos, irmãos. Tem muita gente que só está marcando presença no culto. E isso aqui é um alerta para nós. Deus não quer pessoas que apenas marquem presença no culto. Ele quer uma geração que carrega a chama dentro do peito. E não apenas carregue essa chama dentro do peito, mas que também possa espalhar essa chama, espalhar esse fogo por onde andar. A igreja não foi chamada para só aguentar A nossa igreja não foi chamada apenas para aguentar as trevas aqui do Meia, não. A nossa igreja, meu irmão, a gente foi chamado para ser tocha que acende e dissipa a escuridão desse bairro aqui. Será que só eu penso assim? Será que só eu tenho sentido essas coisas? Eu acredito que não, irmão. Eu acredito que não. E é nessa pegada que eu quero mergulhar aqui, junto com a igreja, em algumas verdades que Deus quer liberar sobre o Meia, que Deus quer liberar sobre as nossas igrejas. Em primeiro lugar, o altar está de pé, mas e o fogo? O altar está de pé, mas e o fogo? Essa aqui é a primeira lição. Essa aqui é a primeira verdade. O altar está de pé, mas cadê o fogo? 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 30. Você conhece muito bem a história. Elias vai ali enfrentar os profetas de Baal. E ele chama. O altar está destruído. Ele vai lá e prepara o altar, ele prepara a lenha, ele prepara as pedras, o pó, ele prepara tudo, ele restaura o altar, mas e o fogo? É só você pegar o texto e ver, 1 Reis 18, a partir do versículo 30, o fogo só desceu depois da oração. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que estrutura não é presença. Quem acha que estrutura é presença está completamente, redondamente enganado. Porque Elias reconstruiu o altar direitinho.
pedra, sacrifício, tudo no lugar, mas o fogo mesmo só veio quando ele orou. E hoje não é diferente. Você quer na linguagem de hoje, para você entender? Nós temos um som top aqui na nossa igreja. Nós temos luzes aqui na nossa igreja. Tem telão na nossa igreja. Tem rede social. Mas às vezes eu acho que o que falta é oração. O que falta é busca. O que falta é joelho no chão. A estrutura é bonito, mas isso aqui, meu irmão, não é presença. A presença vem através das nossas vidas. A presença vem através do que nós entregamos dentro da igreja. Deixa eu falar um negócio aqui. Sem oração, sem jejum, sem busca, não passa de um show, é só barulho, meu irmão. Tá tudo bonitinho, tá tudo arrumado, mas é show e barulho. É um povo que está em cima do muro. A gente vê isso, por isso que Elias constrói ali o altar. Porque se você voltar alguns versículos, no versículo 21 você vai ver que ele diz que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Aí ele diz, se é Baal, sirva a Baal, mas se é Deus, sirva a Deus. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Se é o mundo, meu irmão, vai para o mundo, mas se é o Deus, se é busca, venha, mas sai do muro hoje. Sai do muro hoje. Estou falando isso porque eu vejo que muita gente aqui no Meta está vivendo assim. Vão à igreja. Só que no dia a dia, irmão, andam como se Deus estivesse distante. Como se Deus não estivesse vendo cada um dos nossos atos. Como se Deus não soubesse cada um dos nossos pensamentos. Não adianta, meu irmão. O fogo só vem quando a oração é de verdade. Quando eu olho para esse texto, que eu usei para fundamentar esse tópico aqui, eu vejo que Elias não precisou de show. Elias não precisou de um espetáculo, não. Ele precisou de fé. Ele orou e o céu respondeu com fogo. O que muda a minha realidade, ou o que vai mudar a minha realidade, o que vai mudar a sua realidade, não é o barulho do microfone. O que vai mudar a minha realidade, o que vai mudar a sua realidade é joelho no chão. É quando nós estivermos orando de joelhos e olhando para o céu. Aí pode ter certeza, você vai ver os céus abertos em teu favor. Você vai ver a mão do Senhor agindo em teu favor. Oh, meus queridos irmãos, não basta nós termos um tempo bonito e modéstia à parte. Eu sei que ainda tem algumas coisas para fazer aqui, mas a nossa igreja é bonita, é organizada. Só que não basta ter templo bonito, uma programação animada. Não basta só isso. O que esse bairro precisa, o que a nossa igreja precisa, são cultos com glória, são ruas impactadas, são vidas transformadas. Avivamento verdadeiro é quando Deus desce e toma conta de tudo, meu irmão. Deus tem que descer e tomar conta desse lugar. Por isso que nós sempre dizemos aqui: Senhor, Tu és bem-vindo entre nós. Toma o Teu lugar nesse lugar. Derrama a Tua glória sobre as nossas vidas. Enche-nos, Senhor, da Tua presença. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne, como diz, Senhor, a Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, te pedindo, clamando por isso. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, para que a gente venha, Senhor, queimar, arder esse fogo do céu dentro de nós novamente. Estou falando isso, meu irmão, porque existe uma verdade muito grande, e eu já falei aqui em outras palavras. O inferno não teme cultos barulhentos. Eu já falei aqui, o inferno, o diabo não está nem aí com músicas que tem o nome de Deus. O que ele não quer é que nós realmente adoremos a Deus. Essa aqui é que é a diferença. É só você pegar algumas músicas seculares, falam de Deus. Você pega aí algumas músicas do Roberto Carlos, fala de Deus.
de algumas cantoras e cantores fala de Deus, mas nenhuma dessas músicas leva o povo a adorar a Deus, pelo contrário, afasta o povo da presença de Deus. Então o inferno não teme cultos barulhentos. Sabe o que o inferno teme? Altares queimando do fogo da presença de Deus. Segunda verdade que eu vejo aqui: a chama ou o fogo começa a arder no coração, não é no palco. Tem gente que acha, meu irmão, eu sempre, quando vou pregar uma mensagem como essa, eu deixo bem claro uma coisa: Deus primeiro puxa a minha orelha. E quando eu estou pregando aqui, eu não estou puxando a orelha de ninguém, não. Desculpa se você acha isso. Se você está com a orelha sendo puxada, reclama com ele, porque foi ele que colocou essa palavra no meu coração. Não sou eu. Pelo amor de Deus, pastor Renato não tem nada a ver com isso. Minha orelha está aqui também para ser puxada, tá? O fogo começa no coração, não no palco, não no púlpito. Lucas 24, 32 diz: porventura não ardia em nós, ou melhor, porventura não ardia em nós, no nosso coração? Provérbios 4, 23 também diz: sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração. Coração aqui não é o órgão humano, é o centro da nossa vontade, é o centro das nossas decisões. Aí em Apocalipse 3,16 diz, Jesus está dizendo ali para a igreja de Laodiceia: assim, porque não és morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Já estou no item 2, agora que apareceu um, estou no 2. A chama, o fogo começa no coração, não no palco. Isso, obrigado. Quando eu vejo esse texto de Lucas 24, eu vejo que Jesus reacendeu o fogo pela palavra. Como eu disse, ele está ali no caminho de Emaús. Ele abre as escrituras e o coração deles começam a arder. Talvez você esteja aqui frio, desanimado. Mas se hoje, meu irmão, você der ouvido à palavra que está sendo ministrada com fé, esse fogo vai reacender dentro de você. Eu estou falando isso porque coração morno gera crente raso. Por isso que Jesus vai direto e diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Escuta isso aqui, meu irmão, porque isso aqui é uma verdade. E eu posso dizer que é uma verdade absoluta, tá? O problema não é a cidade. O problema não é a igreja. O problema não é o bairro. O problema é quando o coração da gente esfria no meio da correria da vida. É aqui que está o problema. Sabe por que eu estou falando isso? Se você pegar todos os moradores da Barra da Tijuca ali, do miolo ali, quem tem grana, eu não faço parte desse miolo, infelizmente. Mas eu oro, Senhor, abre as portas. Assim como eu também oro para a tua vida, para que o Senhor abra as portas sobre você e você prospere. Mas se você pegar essa galera da grana, da bufunfa, colocar todos eles no Lins, no morro, e pegar todo mundo do morro e colocar na Barra da Tijuca, o que vai acontecer? A favela vai mudar para a Barra da Tijuca, irmão. Porque não é o lugar, são as pessoas. Eu estava conversando com a Priscila esses dias, falo com meus filhos também algumas vezes. Eu morei na favela até os 22 anos de idade, se eu não me engano, 21, 22. Mas uma coisa eu nunca vi na minha casa, e olha que a minha casa era só embolsada, não tinha nem massa, era no tijolo não, no embolso, na terra, né? Terra de embolso. O chão, uma parte era pintada, a outra tinha piso, cerâmica. Só que eu nunca vi a minha casa com terra no chão. Porque não é o lugar que tem o poder de nos transformar. Não é essa a realidade que deve existir na nossa vida. A realidade deve ser nós transformarmos o lugar que nós estamos.
Então isso aqui é uma verdade absoluta. O problema não é a cidade que nós estamos. O problema não é a igreja que nós congregamos. O problema não é o bairro onde a nossa igreja está inserida. O problema é quando o coração da gente esfria no meio da correria da vida. Aqui é que está o problema, aqui é que é o X da questão. Eu estou falando isso porque quem anda com Jesus queima em qualquer lugar, irmão. Quem anda com Jesus queima em qualquer lugar. O fogo não depende do palco, nem de microfone, mas de quem está ao nosso lado. Você pode estar dentro do 606 aqui, meu irmão, lotado, mas se Deus estiver com você, você faz a diferença dentro desse ônibus. Você pode estar no BRT lotado, mas se Deus estiver com você, meu irmão, se Jesus estiver com você, esse fogo vai arder em qualquer lugar. Você não precisa ser famoso. Você não precisa ter título pastoral. Se o fogo do Espírito queimar dentro de você, a sua casa vai sentir. O seu trabalho vai sentir. Até o seu prédio inteiro vai sentir. Tudo começa quando você decide: não vou mais viver morno. É você que tem que decidir, irmão. É você que tem que decidir, minha irmã. Deus não está procurando estrelas de púlpito. Não está, irmão. Ele está procurando corações que estão pegando fogo. E eu declaro que a partir de hoje esse fogo vai arder aí dentro do teu coração. Esse fogo vai voltar a queimar, vai ser aceso em nome de Jesus. Tudo que estava parado na sua vida, ministerialmente falando, vai voltar a andar, vai para frente em nome de Jesus. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Terceira verdade. Fogo que não apaga é o que tem lenha diariamente no altar. O fogo, meu irmão, para não se apagar, ele precisa de lenha continuamente, senão ele vai apagar. Levítico 6, 12 e 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, mas só não vai se apagar se tiver lenha. E Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Então a lenha que precisa na sua vida, de repente é o seu próprio corpo. Claro que não literalmente, numa forma figurada de dizer. É a sua vida, é o seu ser, é o seu dia a dia, são os seus afazeres. Essa lenha, meu irmão, contínua, diariamente, o fogo para continuar aceso, constante, exige disciplina de cada um de nós. No Velho Testamento, como nós lemos aqui em Levítico, o sacerdote tinha que colocar lenha todo dia. E o interessante é que ele não coloca lenha com emoção. Aqui também está um segredo. A lenha não era colocada pelo sacerdote com emoção. Ai, em nome de Jesus. Ele não ia lá, meu irmão, chorando. Ele não ia lá falando em línguas. Ele ia até lá porque era um compromisso dele. Então a lenha não era colocada com emoção, ela era colocada por compromisso. Tem gente que assume um compromisso e nem na Santa Ceia vem. Aí depois quer o fogo ardendo continuamente. Desculpa. Mas e a lenha? Precisa ser colocada, você está colocando? Se você está negligenciando a lenha, meu irmão, não vem reclamar do pastor, não vem reclamar da igreja, não vem reclamar do bairro, não vem reclamar da família que você nasceu, não vem reclamar das coisas que estão acontecendo na sua vida, não, porque quem tem que colocar a lenha é você, não sou eu. Não sou eu. No culto é a mesma coisa. Você não vai queimar só de culto em culto.
O culto acaba, e depois do culto? Você vai queimar, meu irmão, de joelho em joelho. É orando todos os dias. É se consagrando todos os dias. É dia após dia. É momento após momento. Sabe algumas coisas que apagam o fogo, a amargura guardada? Eu vou falar aqui, meu irmão, porque é uma verdade, eu não posso deixar de falar essas coisas. São amarguras guardadas. Eu não suporto nem ouvir falar, nem o nome da pessoa ser citado. Eu não suporto. É amargura guardada. O fogo vai se apagar, irmão. Sabe uma outra coisa que faz o fogo apagar? Pornografia escondida. Faz o fogo apagar. Aí, fui para a igreja. Hoje eu não senti a presença de Deus. Aí acha que a culpa são dos louvores. É do pastor ministrando. Você, meu irmão, está fazendo com que o fogo se apague. E não são só essas coisas que eu citei, não. Religiosidade sem vida. Tem gente que tem preguiça até de orar. Eu acho que hoje eu não vou orar não, estou muito cansado. Vou dormir. A gente tem que confessar nossos pecados, irmãos, de vez em quando. E a gente tem que mudar isso. Faz aquela oração michuruca, já deitado com o olho fechado, meu irmão. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Vira para o lado e dorme. Aí depois que é o fogo ardendo, que é a resposta do céu, que é vida transformada, que é libertação, que é promoção no emprego. Tudo isso aí está inserido na lenha, no fogo. Se você não colocar o fogo, vai, e ainda der brecha para essas coisas, o fogo vai se apagar. Tem gente que por fora parece até uma tocha acesa, mas por dentro não passa de cinzas. Infelizmente, esse tipo de pessoa a gente só vê dentro da igreja. Parece uma tocha acesa, mas por dentro não passa de cinzas. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai entregar de forma total e plena. Você vai começar a se entregar de forma total e plena, meu irmão. Louvor, sem entrega total e plena, não passa de barulho. Oração sem fé é só monólogo. Mas quem se joga por inteiro sobre o altar, queima por inteiro na presença de Deus. E é isso que eu tenho orado para que aconteça na tua vida. É isso que eu tenho orado para que aconteça na sua casa, para que você possa se queimar por inteiro na presença de Deus, para que você possa sentir aquela presença gostosa que você nunca mais sentiu. Oh, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, hoje está sendo retirada da tua vida, da tua casa, toda amargura guardada, toda pornografia escondida, toda religiosidade sem vida, a preguiça de orar, o desânimo, está tudo repreendido em nome de Jesus. Volte a queimar. Quarta e última verdade. Quando o céu toca a nossa vida, quando o céu toca a nossa cidade, a nossa casa muda, o nosso bairro muda. Eu creio, meu irmão, que vem um tempo de bênçãos. Mas esse tempo de bênçãos não é só sobre a sua casa não, porque eu tenho declarado isso aqui o tempo todo. Eu creio, vai vir um novo tempo de bênção na tua casa, mas não é só na tua casa não. Vai vir um novo tempo de bênção para o nosso bairro. Vai vir um novo tempo de bênção para a nossa cidade. Vai vir um novo tempo de bênção para a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Quando o céu toca a cidade, o bairro muda. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz:
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 8, versículo 5 a 8 também diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Pentecostes não foi só um culto forte, foi uma revolução. Eles, meu irmão, foram cheios, assim como eu e você seremos cheios a partir de hoje. Mas eles não ficaram em casa, nós foram para a rua. Jerusalém nunca mais foi a mesma. O que eu estou querendo dizer é: avivamento de verdade não fica trancado dentro de um templo. Eles correm para as ruas, eles correm para as vielas, eles correm para as praças, eles correm para os comércios, eles correm para a vida real. É depois do culto. O fogo consome o medo. Medo de falar do evangelho, medo de pregar a palavra, medo de assumir lá na roda da escola que você é evangélico, medo de assumir lá no seu trabalho que você é evangélico, que você é crente, que você lê a Bíblia, que você é usada por Deus. O fogo consome o medo e acende a missão que Deus colocou na tua mão. Pedro, meu irmão, foi falho, como eu e você somos falhos. Mas depois que o fogo pegou em Pedro, Pedro pegou para milhares e eles se converteram. Do mesmo jeito, tem crente aqui na nossa igreja, aqui no nosso bairro, tem crente aqui no Meia, que hoje vai sair incendiando o Engenhão, o Caxambi. Tem gente aqui que vai andar pelas ruas, meu irmão, eu creio nisso, pregando o evangelho, abrindo a boca e falando do amor de Cristo. Ou, a partir de hoje, vai ser diferente na tua vida, vai ser diferente na minha vida, vai ser diferente na realidade da nossa igreja. Essa é a nossa missão. Deus nos chamou para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Não é ir a algum lugar para pregar, é aonde nós formos pregar o evangelho. E isso é verdadeiramente o ide de Jesus, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é você sair do país para pregar, não é você sair da sua cidade para pregar, não, claro que não. A missão é aonde você estiver, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no supermercado, no cinema, pregue a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o ide de Jesus. Em 2010, o censo marcava que aqui no Meia tinham 51 mil, mais um pouco de 51 mil habitantes. Hoje, essa marca caiu, por incrível que pareça. Hoje, no bairro do Meia, são 39 mil habitantes. Quando leva em consideração algumas outras localidades próximas ali, sobe para 76. Mas isso é para falar que o bairro está em crescimento. Mas não, eles usam uma rua ou outra que não faz parte do Meia para chegar a isso. Sou eu e você que temos que mudar a realidade desse bairro. Através da oração, através do jejum, através da ministração da palavra.
O Meia, ele não pode ser lembrado por tragédia. O Meia, ele não pode ser lembrado pela violência. Sabe como é que o Meia tem que ser lembrado? Por um mover sobrenatural de Deus. É que eu não lembro agora o lugar, mas tem um pastor, que se eu não me engano a cidade tem 20 mil, ou é 30 mil habitantes, na igreja dele tem 6 mil membros. Sabe qual era o lema do pastor naquela cidade? Ou se converte ou deixa a cidade. Esse tinha que ser o nosso lema. Ou se converte ou sai do bairro do Meia. Mas o bairro do Meia vai ser lembrado por um bairro onde a palavra de Deus é ministrada, onde tem pessoas com vida com Cristo, onde tem pessoas que fazem a diferença. Essas pessoas sou eu e você, irmão. Não precisa responder. Mas você esse ano teve coragem de pregar para uma pessoa? Uma única pessoa? Você teve coragem de se identificar no seu trabalho como um cristão? Como um membro da Devec Meia? Tem gente que evita até falar, irmão. Eu sou ovelha do pastor Silas Malafaia. Tem gente que tem medo de falar esse negócio. Tem gente que tem medo de falar, eu sou membro da Devec. Aonde na verdade você teria que ter orgulho em falar isso. Porque você faz parte de uma igreja que preza pela palavra, que prega a palavra. Um pastor, como ele mesmo disse, e a gente há de concordar, um pastor que às vezes, é interpretado ou até mesmo odiado por pessoas. As pessoas o odeiam pelo jeito dele falar, pelo que ele fala, pela forma dele falar, pelo linguajar que ele tem. Mas uma coisa é verdade sobre a vida do nosso pastor, o pastor Silas. Nunca ninguém chegou para ele ou em público e falou, o que ele está falando é mentira. Então deveria ser um motivo de orgulho você fazer parte da Devec. Eu costumo dizer isso porque é uma verdade, meu irmão. Só Devec até o tutano. Pode ter certeza disso. Então eu creio, meu irmão. Eu creio que um bairro inteiro pode sentir o impacto do avivamento. Filipe, ele pregou em Samaria, e a cidade inteira foi tomada por libertação, por milagres e por alegria. Se eu e você pregarmos no bairro do Meia, pode ter certeza, o Meia vai ser tomado por libertação, o Meia vai ser tomado por milagres, o Meia vai ser tomado por alegria, e Deus já tem mostrado isso aqui em nosso meio, meu irmão. Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer restaurar, Deus quer trazer um avivamento aqui para o nosso bairro, Deus quer trazer um avivamento aqui para a nossa igreja, e você está disposto a participar desse avivamento? Se o fogo cair de verdade através das nossas vidas aqui, o Meia vai saber, mas não vai saber por barulho, meu irmão, vai saber por transformação. Você, meu irmão, não nasceu para ser crente de banco. Fala aí para 2 ou 3 pessoas, a única vez que eu pedi isso hoje, fala aí, você não nasceu para ser crente de banco. Você nasceu para incendiar essas esquinas aqui do bairro do Meia. Quando a igreja queima, a cidade chora de alegria. E eu quero concluir dando uma alerta e fazendo um chamado. O alerta é, hoje você tem uma escolha a fazer. Continuar do jeito que está, apagado por dentro, ou vir para o altar, não literalmente, ou vir para o altar e pedir para Deus reacender o fogo dentro de você. Hoje, meu irmão, você pode sair aqui dessa Santa Ceia como só mais um crente de banco, ou pode sair daqui como uma tocha viva diante do Espírito Santo. A decisão é sua. Como sempre, a decisão é sempre nossa. A decisão é sua. Ou continuar como crente de banco, ou sair daqui como uma
tocha viva do Espírito Santo. Deus não acende fogueira no céu para enfeite. Ele procura corações dispostos a queimar. Hoje é o dia de parar de sobreviver e começar a incendiar. E o chamamento, ou o chamado, ou um chamado é esse. Eu e você temos que sair da teoria. E nós temos que viver na prática o que está sendo ministrado aqui, irmão. Porque quando eu ministro uma palavra, muitas vezes nela, eu dou direcionamento, eu dou palavras de coragem, eu dou palavras de incentivo, eu mostro na Bíblia quem é que está contigo. Só que tem gente que às vezes parece que não escuta o que é pregado aqui no púlpito. Estão sentados, alguns pensando, o que eu vou comer amanhã? Pelo amor de Deus, irmãos. O que está sendo ministrado aqui desse altar é direção. É uma garantia de que Deus está contigo. As palavras ministradas é para que você tenha certeza de que você vai vencer, independente das circunstâncias que você está vivendo. Palavras às vezes que puxam a nossa orelha, são palavras que curam, são palavras que libertam, são palavras que transformam, são palavras que vivificam, são palavras que dão certeza de que Deus nos ama, porque Ele corrige, a Bíblia diz isso, Ele corrige quem ama. Então o chamamento é: saia, viva na prática. O que é sair? O que é viver na prática? É separar um tempo todos os dias para estar a sós com Deus. Você faz isso? Você separa um tempo todos os dias para estar a sós com Deus? 15 minutos, meu irmão. Ore pela sua rua, ore pelos seus vizinhos, ore pelo seu bairro. Você tem feito isso? Volte a fazer o que você largou por causa da frieza. Evangelizar, jejuar, servir, liderar. Volte a fazer o que você parou de fazer por causa da sua frieza. Quer sair da teoria e viver na prática? Peça a Deus coragem para ser fogo lá no seu trabalho, para ser fogo lá na sua escola, para ser fogo lá no seu condomínio, para ser fogo dentro do ônibus. Peça a Deus coragem para ser fogo em todos os lugares. E por último, seja o fogo que Deus vai usar para reacender a sua igreja. Você quer viver na prática? Seja o fogo que Deus vai usar para reacender a sua igreja. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Depende de nós, irmãos. Depende de nós. Depende de mim, depende de você. Não viva, não sobreviva, melhor dizendo. Seja um crente cheio da presença de Deus. Repita após mim: Senhor, reacenda em mim a chama que se apagou. Eu quero ser usado por Ti. Cumpra em mim, Senhor, todo o Teu querer, e que todos os Teus desígnios para a minha vida aqui, usa-me a mim. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua casa, que assim seja, meu irmão. Você vai ser uma tocha que vai incendiar a sua casa, que vai incendiar a sua rua, que vai incendiar o seu bairro, que vai incendiar a sua igreja. Seja essa tocha em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, por gentileza.